1992, a Pepsi lançou um concurso nas Filipinas que acabou causando a morte de 5 pessoas. O concurso se chamava Number Fever, e a ideia era simples. Todas as noites o noticiário anunciava um número vencedor e, se você tivesse uma tampinha de garrafa da Pepsi com aquele número, ganhava 1 milhão de pesos. Agora, 1 milhão de pesos em 1992 mudaria a vida de qualquer filipino comum. Então o concurso se tornou extremamente popular. Famílias começaram a acumular tampinhas da Pepsi em casa. Muitas pessoas vasculhavam lixões na esperança de encontrar tampas premiadas. De acordo com a própria Pepsi, metade da população do país estava participando do concurso. Por conta desse sucesso, a empresa decidiu estender o Number Fever por mais 5 semanas. E foi aí que tudo deu terrivelmente errado. Durante todo o concurso, a Pepsi tinha total controle sobre quantos vencedores existiriam. Eles usavam um programa de computador para inserir 2 tampinhas premiadas. Nas fábricas de engarrafamento, 2 tampinhas vencedoras significavam apenas 2 ganhadores, garantindo que a Pepsi não ultrapassasse seu orçamento. Mas ao estender a promoção, algo deu errado. O sistema apresentou uma falha e misturou alguns números. No dia 25 de maio de 1992, às 18 horas, o noticiário do Canal 2 anunciou o número vencedor 349. O problema? Esse número não deveria ser um vencedor. Como resultado, centenas de milhares de filipinos começaram a comemorar. Como 349 era um número comum e sem premiação, as fábricas de engarrafamento estavam livres para imprimi-lo quantas vezes quisessem. Isso resultou em mais de 600 mil tampinhas com o número 349 circulando nas Filipinas. Algumas pessoas tinham várias dessas tampas. Naquela noite, as ruas explodiram em festa. Muitos acreditavam que agora eram milionários e que finalmente poderiam viver sem se preocupar com dinheiro. Centenas de pessoas correram até a fábrica da Pepsi com suas tampas vencedoras. A situação saiu do controle e a fábrica precisou ser fechada e protegida pela polícia. A Pepsi rapidamente percebeu que tinha cometido um erro colossal. Durante aquela mesma noite, os executivos da Pepsi se reuniram desesperadamente para encontrar uma solução. Se a empresa pagasse 1 milhão de pesos para cada tampinha, teria que desembolsar bilhões de dólares, o que seria impossível. Então optaram por culpar a falha no sistema e ofereceram um pagamento simbólico de 500 pesos por tampinha. O problema? 500 pesos equivale a cerca de 18 dólares, ou apenas 0,05% do prêmio original. Algumas pessoas aceitaram a oferta, mas a maioria ficou ainda mais furiosa. Para os filipinos não importava se havia sido um erro do computador. A Pepsi era uma empresa bilionária e eles queriam o prêmio integral, mas a Pepsi não cedeu. Como resultado, protestos violentos e tumultos começaram a se espalhar pelo país, deixando 5 mortos e dezenas de feridos. Ganhadores do 349 atacaram fábricas da Pepsi, jogaram coquetéis Molotov nas janelas e explodiram caminhões da empresa. No ano seguinte, o caos continuou, mas de forma mais organizada. Foi quando surgiu o grupo Coalition 349, uma união de ganhadores que decidiu processar a Pepsi. Eles elegeram um pregador local, chamado Del Fierro, como líder, e reuniram mais de 80 ganhadores para abrir um processo de 400 milhões de dólares contra a empresa. Mas em 1993, uma reviravolta inesperada começou a circular na mídia. Manchetes de jornais sugeriam que a própria Pepsi estava por trás dos atentados contra seus caminhões. A denúncia veio de um policial que alegou que a Pepsi contratou mercenários para se infiltrar no Coalition 349, iniciar tumultos e assim prejudicar a reputação do grupo nos tribunais. Outras testemunhas afirmaram que a empresa pagou pessoas para causar caos e violência. Um advogado da Pepsi rapidamente negou as acusações e o assunto foi abafado. Ainda em 1993, 9 executivos da Pepsi receberam mandados de prisão. Para o Coalition 349, isso foi uma grande vitória, mas infelizmente foi uma das únicas. Nos meses seguintes, quase todas as ações civis e processos criminais foram arquivados. E em 2006, o tribunal finalmente encerrou todos os casos restantes, concluindo que a Pepsi não teve culpa na tragédia do Number Fever. No final das contas, a empresa pagou apenas uma multa de 150 mil pesos. Muitos filipinos que viveram essa época ainda guardam traumas. Em certos círculos, até mencionar o nome Pepsi é considerado ofensivo. Quando questionada recentemente sobre o escândalo, a Pepsi divulgou a seguinte nota:
Esses eventos aconteceram há quase 30 anos. Nenhum dos executivos que trabalhavam nesse programa ainda faz parte da PepsiCo. Lamentamos profundamente qualquer dor e sofrimento que nosso erro tenha causado ao povo das Filipinas.